Porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhes respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Jesus é o cumprimento das Escrituras, portanto, o que veio antes de Jesus aponta para ele. Mas Jesus também é o cumprimento da história, ele aponta para a frente. Jesus é aquele que cumprirá tudo. Eu quero tirar aqui algumas lições para que a gente perceba no batismo de Jesus coisas para a nossa vida, para o nosso processo ministerial. E por processo ministerial, não estou dizendo só em quem está em um ministério, vamos dizer assim, reconhecido como ministério pastoral ou missionário ou algo do tipo, né? Toda a nossa vida é um ministério se nos considerarmos ministros de Deus, até porque nós somos, sabia? 2 Coríntios 5, eu gosto muito de falar o versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas os versos continuam dizendo que Deus nos constituiu como ministros de reconciliação. Aliás, Ele colocou em nós a palavra da reconciliação, como se Deus por nós rogasse a quem é o mundo. Você é ministro. Por quê? A ideia de ministério, ou ser um ministro, é ser um instrumento, um canal, né? Eu gosto de dizer um cano mesmo, que leva a graça do Senhor aos outros. Uma espécie de transmissor, receptor, seja lá como for. Portanto, todos nós passaremos por processos, e alguns dos quais Jesus resolveu deixar passar. Ele não precisaria disso, todos nós sabemos, mas ele passa por isso, pela graça de Deus, obviamente, mas para que a gente o imite. O primeiro deles é que Jesus cumpre etapas necessárias. Quando nós queimamos etapas, nós deixamos coisas de lado. Eu tenho um exemplo muito bobo para contar para os irmãos, mas chega a ser engraçado, né? Eu, na época do ensino médio, eu era muito bagunceiro. Então, não siga o meu exemplo no ensino médio. O pessoal que está aí no ensino médio, ensino fundamental, né? Hoje eu estou sofrendo, né, sendo professor, não conte isso para os alunos. Mas eu era bagunceiro e não prestava muita atenção. Na verdade, eu era mais de não prestar atenção do que fazer bagunça. E depois, passado o ensino médio, enfim, na faculdade, conversando com alguns amigos, eles me contavam algumas coisas, falavam algumas coisas da história, ou alguns conceitos básicos de matemática, e eu não sabia. E aí alguns amigos meus sempre diziam: mas você não estudou isso na sua escola? Na sua escola não tinha isso? Porque toda escola tinha. Aí eu dizia assim: não, até tinha, né? Mas eu que não prestava atenção, né? Ensinar, o professor ensinava, só não entrava na minha cabeça, né? São etapas necessárias, né? É claro que depois algumas coisas eu tive que aprender. Em matemática eu nunca me recuperei. Depois da queda no ensino médio, nunca me levantei de matemática, né? Mas, irmãos, há coisas que nós precisamos cumprir, senão ficarão faltando buracos. Eu fico pensando que se a gente queima etapas, se a gente finge que processos que precisam acontecer conosco não deixamos acontecer, ficará faltando. E Jesus sempre irá nos levar a cumprir esses processos. Jesus faz isso. Ele cumpre uma etapa importante. Qual que é? Ser batizado. Agora, antes mesmo de ser batizado, e depois vamos se perguntar por que Jesus foi batizado. Aliás, já abro essa pergunta para você, se perguntar por que Jesus foi batizado, né? Ele não responde diretamente a João Batista, ele só fala para se cumprir a justiça. Mas Jesus, mesmo antes de ser batizado, se você reparar no verso 13, fala que ele dirigiu-se da Galileia para o Jordão. Aqui vale um pouquinho de geografia bíblica. A Galileia ficava ao norte de Israel, e o Jordão ficava próximo do sul, ou ficava no sul. Portanto, ele tinha que descer ao Jordão, por isso que ele dirige-se da Galileia para o Jordão. Mas o que é o Jordão? Aí você vai me dizer: o Jordão é um rio. Verdade, né? Qual é o simbolismo do Jordão para o povo de Deus? O Jordão é um rio que normalmente simboliza começo, é uma passagem. O povo de Israel, para conquistar a terra de Canaã, teve que fazer isso. Quando Josué, você lembra? Josué está indo com o povo para conquistar, para entrar na terra, eles passam pelo rio Jordão. É claro que ali há um grande milagre, o rio secou. Você lembra que parou o fluxo da água e eles passaram a seco
quase que reproduzindo o que aconteceu no Mar Vermelho em menor escala. No caso do batismo de Jesus, não daria para secar o rio, porque senão não ia ser batizado, né? Então não é essa a questão, mas o Rio Jordão é uma demonstração de começo, é uma demonstração, e Jesus reproduz aquilo que o antigo Israel fez ao entrar na terra prometida. Ele vai até o Jordão para então cumprir o começo do que seria a nossa terra prometida, ou o começo da nova aliança, representando como foi o começo da antiga aliança. Jesus passa por etapas, ele cumpre coisas necessárias. Quais são etapas importantes para nós que nós não podemos deixar de lado? A primeira delas, e apesar de parecer chover no molhado aqui, é a conversão. Não tem como deixar de lado a conversão. Todo mundo tem que aceitar Jesus, né? Por quê? Para que nós sejamos usados por Deus de uma maneira benéfica, abençoadora. Eu comentei, acho que foi ontem, né, brincando, que até o crente desviado glorifica a Deus, né? Sabe como que ele glorifica a Deus? O crente, quando desvia, todo mundo fica olhando para ele falando: está vendo aí, ó, quebrou a cara, saiu da igreja. É verdade. O crente desviado vai lá e começa a fazer coisa errada, e Deus é glorificado. Mas, gente, vamos falar a verdade, não é melhor quando a gente glorifica a Deus sendo para nosso benefício, né? E não para quando nós nos damos mal? Então nós precisamos cumprir essas etapas. Uma delas é a conversão, outra delas é a transformação constante do nosso coração, o conhecimento, adquirir conhecimento da palavra de Deus, ser transformado pela palavra de Deus. Agostinho de Hipona diz uma frase icônica, muito famosa. Ele fala a Deus, né? Feriste o meu coração com a tua palavra e eu te amei. Você precisa ser ferido pela palavra, num bom sentido. Ela precisa rasgar fundo, como uma espada de dois gumes, que corta até ossos e medulas, entende tudo sobre você, sonda o seu coração, diz onde está errado. É uma etapa necessária e constante. Uma outra etapa do crescimento cristão é o serviço. Quando você começa a servir a Deus através do servir os outros, seja na igreja, seja no seu trabalho, na sua família, você também passa por um processo necessário na sua vida. Você começa a servir e Deus começa a tratar no seu coração. Me parece que Jesus, nesse seu pequeno começo, cumpriu uma etapa extremamente necessária para o povo de Israel. Ele foi até o Jordão. Percebe que ele não era um cronômetro que simplesmente ele falou: opa, vou começar daqui então. Não, ele vai num local necessário, ele faz isso. E nós podemos ver como que Deus aplica esta verdade em outros servos dele, né? Eu acho que um que eu gosto muito, eu sempre falo dele, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele percebe e vive algo desse tipo. Quando ele se converte lá na estrada para Damasco, ele fica um tempo lá e depois ele vai a Jerusalém e volta, e ele vai até a Arábia. Alguns conjecturam o que ele foi fazer lá, está lá em Gálatas 1, mas depois ele vai para Tarso, fica lá um bom tempo esperando no Senhor, adquirindo conhecimento, fazendo tendas, trabalhando, mas sendo trabalhado por Deus. É necessário, irmãos. Deus precisa trabalhar, ou melhor, né? Nós precisamos ser trabalhados por Deus, na conversão, na transformação, no serviço, e claro que há outras áreas também. A segunda coisa que eu vejo, agora tomado do exemplo de João Batista, é que quando Jesus vai ser batizado, a resposta óbvia de João Batista é: Senhor, não, né? Eu que preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem me batizar. A minha tradução diz que João o dissuadia, ou tentava o dissuadir. A palavra é uma palavra um pouco mais antiga, para algo assim, tentava tirar da cabeça de Jesus. Mas como, Senhor? Eu não mereço. E no livro de João é relatado que ele disse que não era digno de desamarrar as alparcas, né? Ou seja, amarrar ou desamarrar o cadarço de Jesus, algo do tipo. João me ensina uma coisa, gente, muito interessante, é que em todo o tempo, no ministério de Jesus, é claro, e conosco, em todo o tempo, todos aqueles que são usados por Deus são usados pela graça de Deus. Todos que são usados por Deus são usados porque Deus lhes deu capacidade de serem usados. Olha só, João Batista merecia batizar Jesus? Claro que não. Ninguém merecia nem tocar em Jesus, não merecíamos vê-lo, somos pecadores. Mas Jesus vai lá e deixa, aliás, o manda quase, né, ser batizado. E João Batista tem essa percepção
da qual todos nós temos que levar para nós. O quê? Que eu sou pequeno, eu sou apenas um vaso. Talvez esse segundo ponto seria isso, né? Nos reconhecer como pequenos vasos, sempre, porque sempre que você for usado por Deus, é Deus quem está fazendo, você está sendo usado, você é apenas um vaso. Eu acho que a ideia de dons do Espírito é muito válido. Lá em 1 Coríntios 12, depois no capítulo 14 também é repetido e aprofundado, é dito que o Espírito dá os dons a cada um conforme for útil. Então, se você tem um dom e você está servindo a Deus, esse dom não é seu, esse dom é do Espírito em você. Olha que coisa fantástica. Você é o quê? Apenas um pequeno vaso, um pequeno receptor daquilo. E Paulo vai lembrar disso em 2 Coríntios, quando ele fala que esse tesouro, porém, está em vasos de barro, para que a excelência do conhecimento não seja nossa. Nós, em tudo que nós fizermos, tendo cumprido todas as etapas ou todo o processo, apesar de que todo o processo só na glória, mas a percepção de que somos pequenos vasos é extremamente necessária. Eu já vi alguns relatos de homens e mulheres de Deus que caíram, se tornaram muito grandes, e eles caíram. Teve em específico, um pastor que caiu em um pecado, e ele foi descoberto, né, isso já faz alguns anos, e depois ele relatou o que aconteceu com ele, depois de certa forma arrependido. Ele relatou, ele disse assim: as pessoas acharam que eu caí quando descobriram o meu pecado, ou acharam que eu caí quando eu cometi o meu pecado, ou este pecado específico, né, que foi considerado grave, mas eu não caí ali. E ele, relembrando na sua memória, no seu coração, ele falou: eu caí quando o ministério dele se tornou internacional, e ele achou que era por causa dele. Quando ele começou a ver multidões indo nas pregações dele, ele percebeu que ele era muito bom. Quando ele achou que ele era um dos melhores do Brasil, esse pastor relatando isso. Eu achei tão interessante a noção de ser apenas um pequeno vaso, irmãos, alimenta todo esse processo em nosso coração. Nós começamos pequenos e, de certa forma, sempre seremos pequenos, porque independente se você tiver um ministério do Brasil, internacional, você ainda vai ser apenas um vaso nas mãos do oleiro, nas mãos do Senhor, mesmo que haja um tesouro dentro de você. Você fala e o povo se converte, você ora e o povo é curado, seja lá o que for, você é apenas um vaso de barro. Lembre-se disso. Lembre-se disso quando você pregar para alguém lá fora. Lembre-se disso quando você orar, ou quando algumas pessoas fazem isso, né? Vem pedir oração para você. Porque que bênção, né? As pessoas rejeitam às vezes o evangelho, mas não rejeitam a oração, vem pedir oração para nós. Lembre-se disso quando você ministrar na igreja, seja lá o que você fizer, você é apenas um pequeno vaso. Por quê? Tudo que começou pequeno pode crescer sim, mas o nosso coração tem que ter sempre essa percepção. A terceira coisa, nesse pequeno começo de Jesus, e que pode nos exemplificar, agora voltando para o próprio Jesus, é que ele responde para João: assim nos convém cumprir toda a justiça. Deixa por enquanto, é isso que Jesus diz. Vamos lá, você pode me batizar, aliás, eu quero que você me batize, para que se cumpra toda a justiça. Bom, irmãos, tem uma palavra aqui interessante, né? Jesus fala que se cumpra toda a justiça, e para aquele bom leitor das Escrituras já vai soar estranho no ouvido, porque Jesus fala várias vezes para que se cumpra as Escrituras. Você já deve ter lido várias vezes isso, para que se cumpra as Escrituras, ou Jesus ou os evangelistas escrevendo, mas agora ele não fala se cumpra as Escrituras, mas se cumpra toda a justiça. Por quê? Porque não há necessariamente uma profecia de que Jesus iria ser batizado, porém ele é batizado, ele deseja, ele quase manda João Batista batizado. Por quê? Por que Jesus foi batizado? Eu me lembro de já ter estudado isso algumas vezes, tentado entender, e a melhor resposta que eu já cheguei, aliás, né, o que parece ser de fato do que a Bíblia testifica, é que o batismo de João era específico. O batismo de João não é tal qual o nosso, porque nós já nos batizamos em Jesus, né? Quando eu batizo alguém, ou outro pastor fala: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João Batista ainda não tinha essa concepção, portanto era um batismo diferente. Aliás, o batismo de João é antes da morte de Jesus,
porque quando somos batizados com Ele, ou nas águas, né, representamos a nossa morte com Jesus e ressurreição com Ele. Você sabe disso muito bem, o batismo representa isso. Mas o batismo de João ainda não era assim. Jesus ainda não tinha cumprido seu ministério, aliás, estava começando aqui, não tinha morrido, não tinha ressuscitado. O que é o batismo de João, então? O batismo de João é uma preparação. Ele diz: arrependam-se, chama o povo de raça de víboras, né? Não sei se o povo gostou muito, mas arrependam-se, creiam e sejam batizados para arrependimento. E os batizados por João estavam declarando que esperavam a chegada do reino. É como se João, e é dito isso, que ele é uma voz no deserto para preparar o caminho. Então, ele é aquele que batiza e deixa os corações quebrantados e preparados para a vinda do Messias. Tanto é que muitos, quando ouvem Jesus, deixam de seguir João Batista e começam a seguir Jesus. Você lembra até que foram falar com João Batista: olha, tem alguns discípulos seus aí que estão seguindo Jesus. E a resposta de João Batista é maravilhosa, né? Que ele cresça ou diminua, deixa, vai seguir Jesus, né? Às vezes nós temos que falar isso também, né? Seguindo Jesus está bom. E aí Jesus é batizado nesse batismo, não porque ele é um pecador, não porque ele precisa de arrependimento, mas porque ele quer trilhar o caminho junto conosco. Tem várias coisas que Jesus não precisava fazer, mas Jesus fez. Se nós nos confundimos no batismo, por que Jesus foi batizado se ele não precisava? Irmãos, qual confusão não será a nossa na crucificação de Jesus? Ele não precisava de fato ser crucificado. Se tinha alguém que não precisava, era ele. Aliás, o único que não tinha pecado para pagar. Todos nós teríamos. Portanto, ele morre não porque merecia, mas para que ele termine aquilo que ele começou no batismo, o quê? Que toda a justiça seja cumprida. Então Jesus se batiza para representar que além do ministério dele está começando, que o reino está chegando, para representar que ele se faz um conosco, não em nossos pecados, mas em nossa caminhada para a justiça. Jesus cumpre toda a justiça. Como que ele cumpre toda a justiça? Bom, se batizando, cumprindo todas as etapas. Ele cumpre toda a justiça sendo justo, o único, aliás, e morrendo em nosso lugar, em substituição. Ele cumpre toda a justiça quando ele morre e ressuscita, e agora todo que confessa Jesus é declarado justo por Deus. Veja, você não é justo, tá? Você não é bonzinho não, mas Deus é como se você ganhasse uma declaração de justiça. As versões anteriores da Bíblia, mais antigas como a minha, fala imputado justiça, porque é declarado que você é justo. Jesus cumpriu toda a justiça. Irmãos, nós não iremos ser justos por nós mesmos. Não tem nenhum tipo de palavra aqui de ânimo para você dizendo: olha, você vai ser bonzinho o suficiente. Não. Você precisa aceitar Jesus, assim você é declarado justo. Mas aí você começa numa caminhada de justiça, numa caminhada de correção. Uma tradução antiga também diz de retidão. Retidão é aquilo de fato que o meu coração busca fazer em santidade. Irmãos, o tema aqui é pequeno começo, né? O pequenos começos. Quando nós olhamos de novo para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa vida com Deus, é necessário entender que Jesus cumpriu toda a justiça também para se fazer um exemplo para nós. Ele cumpriu porque precisava, para a glória de Deus, claro, mas também para se fazer um exemplo para nós. Se no primeiro ponto eu falei não deixe etapas para trás, eu digo agora não deixe buracos também na sua vida de santidade. Cumpra toda a justiça. Não deixe partes cinzas em você. Sabe aquela ideia do preto no branco, do certo e errado? Aí tem o cinza, tem aquilo que eu não sei, que é mais ou menos, que se a gente pensar de outra forma até que dá para fazer. Não dá. Jesus cumpriu toda a justiça também para que olhássemos para Ele e o imitássemos na sua justiça, tanto quanto podemos. Se tem alguma coisa em dúvida no seu coração, jogue fora. Jogue fora. Jesus mesmo ensina que se o nosso olho nos faz tropeçar, né? O que a gente tem que fazer? Arranca o olho, entra com um só no céu, do que você ir com os dois para o inferno. Não tem muita coisa boa para ver no inferno, não, com os dois olhos, não. Vai só com um para o céu. Ou a mão, corta, por quê? Cumpra a justiça. Faça aquilo que é necessário para que você viva na presença de Jesus. E a última, e também tão importante,
aqui já daria toda uma conversa, é quando Jesus é batizado, ele sai da água e acontece algo fantástico, se abre o céu, vem o Espírito de Deus como pomba, é uma voz do céu, que é a voz do próprio Pai, porque diz: este é o meu Filho amado, em quem muito me alegro. Então nós vemos aqui a Trindade representada. A palavra Trindade não tem na Bíblia, mas nós já enxergamos claramente a Trindade aqui. Tem uma certa brincadeira que diz: se você quer ver a Trindade, vá até o Jordão, né? Em sentido de lembrar do batismo de Jesus. Está aqui o Espírito, o Pai e o Filho. Aqui também há uma conexão com um texto de Isaías, que fala: ó Senhor, se fendesse os céus e descesse. Portanto, Deus desceu na pessoa de Jesus, e agora os céus estão fendidos, abriram-se os céus. Portanto, a profecia de Isaías, que na verdade é um desejo do profeta, é uma oração, está sendo cumprida aqui. Mas há uma grande lição aqui sobre os nossos começos, sobre o nosso ministério, nossa vida diante de Deus. É que no começo, o que Deus faz com Jesus? Lembre que ele é humano agora, né? Ele tem as suas necessidades, talvez as suas angústias. Jesus tem angústias humanas. Agora Deus, para começar o ministério do seu filho, ele lhe dá uma espécie de um presente, vamos dizer assim, uma base sólida. O que Deus faz aqui? Ele afirma a identidade de Jesus. Tu és o meu filho amado, em quem muito me comprazo. O livro de Marcos tem um relato um pouco diferente. Ao invés de falar: este é o meu filho amado, ele relata que Deus fala: tu és o meu filho amado. Parece que Mateus é mais genérico, enquanto que Marcos é mais específico. Lá no batismo, a palavra é: tu és o meu filho amado, porque é Deus afirmando para Jesus. Quando em Marcos 9, se eu não estou enganado, Jesus vai na transfiguração, aí sim Deus diz para os discípulos: este é o meu filho amado. Qual que é a diferença aqui? Que no batismo parece que Deus está falando diretamente para Jesus. Estou afirmando a sua identidade. É como se Deus soubesse que, por Jesus ser humano, limitado como nós, de certa forma, né, ele precisaria ouvir isso. O que? A afirmação da identidade dele. Onde está a nossa identidade mais profunda, irmãos? Na filiação, no ser filho de Deus. Você pode ter a sua identidade do modo como você quiser, ou do modo como foi construído pelo mundo, mas quando você vem para Deus, sua identidade mais profunda, da qual Deus vai repetir sempre para nós, é: você é meu filho amado, em quem muito me alegro. Por que eu posso dizer isso? Por causa de Jesus. Porque ele antes era unigênito e agora ele é primogênito. Ou seja, antes ele era único, de fato é único como Deus, mas agora ele é o primeiro daqueles que são redimidos. E agora todos nós podemos reproduzir essa identidade, somos filhos amados. Provavelmente ninguém aqui, ou quase ninguém, está no começo da caminhada cristã, né? Alguns começando assim, mas já tendo um certo tempo. Isso é importante de ser lembrado, a nossa identidade. Porque quando as coisas começam a embolar, quando as coisas começam a ficar difíceis, a gente começa a esquecer quem nós somos, né? A olhar talvez para o lado. E Deus afirma para Jesus: olha, você é o meu filho amado. Se Jesus precisava ouvir isso, eu acho que você precisa também. E aqui não é um emocionalismo, não, mas é uma afirmação de quem nós somos, do porquê nós fazemos o que nós fazemos. Por quê? Porque somos filhos amados de Deus. Se você colocar na balança, e eu sei que é meio pesado dizer isso, mas por todos os outros motivos talvez não vale muito a pena ser crente. O crente, ele não é respaldado pelo mundo, não é aplaudido, ele não tem mais dinheiro por ser crente, pelo menos crente honesto, né? Por ser crente não, talvez pelo trabalho dele. Vamos, por que então que vale a pena? Por causa da nossa relação com Deus, que somos filho amado. Claro, a relação com Deus traduz como salvação, santificação, todas as bênçãos de Deus para nós. É isso que precisamos lembrar, irmãos. É por isso que estamos aqui hoje. Por quê? Por causa da nossa identidade, somos filhos amados de Jesus. Se você esqueceu disso, lembre-se disso, porque é a coisa mais importante na sua vida e na sua relação com Deus. Quero terminar orando, relembrar aqui esses tópicos para que você olhe para a sua vida com Deus e também para o seu serviço ministerial, como eu disse, seja na igreja, seja em casa, no trabalho, onde for, e veja o que você precisa orar sobre isso. Primeiro, temos que passar por etapas necessárias, há coisas que Deus precisa processar em nossa vida e em nosso coração. Segundo, precisamos constantemente nos olhar como vasos na mão do Senhor,
que nenhuma grandeza deste mundo nos retire essa percepção. Terceiro, temos que cumprir toda a justiça no sentido de santidade. Se Jesus, que não precisava, o fez, você precisa. E por final, relembrar sempre a nossa identidade, que é conectada a Cristo, né? Que somos filhos amados do Senhor. Por isso eu quero orar com você, finalizando o nosso tempo de culto e pedindo para que Deus nos abençoe, que possamos ter essa percepção, olhando para Jesus e para o seu batismo. Obrigado, Senhor Deus, porque a palavra do Senhor é rica, é fonte de inesgotável sabedoria. E quando nós olhamos para um texto tão comum a nós, ele realmente é maior do que podemos perceber. Há quantas lições aqui que eu ainda não percebo, que eu não tirei, mas, Senhor, algumas dessas, Senhor, eu olho e percebo que também precisava entender. Senhor, nos ajuda a cumprir todas as etapas necessárias daquilo que o Senhor quer trabalhar em nossos corações. Não deixe, Senhor, e eu peço, Senhor, que o Senhor trabalhe em mim e em cada um aqui, que tudo, mesmo que construamos um muro ao redor, seja destruído esse muro para que tudo seja trabalhado pelo Senhor. Também oro, Senhor, para que, independente das bênçãos que o Senhor nos trouxer, e queremos sim bênçãos, queremos sim frutos, dons, capacidades, mas que possamos nos enxergar apenas como vasos, assim como João Batista reconheceu sua indignidade, a gente também reconheça que tudo vem do Senhor. Pai, também pedimos que o Senhor nos dê justiça, santidade, retidão para cumprir tudo aquilo que está diante de nós, Senhor. Não nos deixe andar por um caminho tortuoso, nem mesmo olhar para o lado, nem mesmo, Senhor, fingir que a vida de santidade não é conosco. Não nos deixe, Senhor, viver uma vida hipócrita, diferente na nossa vida do que somos na igreja, Senhor, mas que cumpramos toda a justiça. E também, Senhor, que a nossa identidade esteja sempre profundamente atrelada ao Senhor, que seja como uma casa construída sobre a rocha, que conhece e obedece a sua palavra, porque sabemos que somos teus filhos, e nada neste mundo pode retirar, apagar, diminuir isso, Senhor. Mesmo que sejamos perseguidos, rebaixados, ser filho amado do Senhor é a nossa maior alegria, e é daí que sabemos, Pai, que a nossa identidade está em Ti, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe em nosso coração aquilo, Senhor, que é necessário para que a gente viva conforme a Tua vontade, Pai. Eu peço também pelo retorno aos nossos lares, que a nossa ida esteja em segurança, o trabalho de amanhã, Senhor, os estudos, que tudo esteja na Tua presença e cuidado pelo Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.